Boa tarde a todos e queria agradecer a vossa presença neste webinar. Tal como a Lúcia disse, meu nome é Joana Ramos, já sou consultora na AMT há mais ou menos quase 8 anos e os projetos que tenho implementado, aqui o foco tem sido sempre mais na área de payroll. Hoje vou estar aqui com vocês a apresentar-vos um bocadinho da solução cloud que a SAP tem para gerir o payroll, que é o Employee Central Payroll. Antes de começarmos e avançarmos aqui para a apresentação, tal como a Lúcia referiu, nós temos aqui algumas questões que vos vamos colocando e vou já começar com uma primeira questão, em que o que gostaria de saber, ou no fundo o que nós gostaríamos de saber é se atualmente já utilizam o SAP para processamento de salários, ou se estão familiarizados, no fundo, com esta solução. Então aqui a aparecer algumas respostas, sendo que a maioria até está a responder que sim, que já utiliza. Pronto. Aqui, sabendo que já utilizam, também alguns dos conceitos que eu vou utilizar já são um bocadinho mais, já ouviram falar neles e não vão ser tão estranhos. Para os que não utilizam, espero que consiga responder às vossas questões e que esta seja uma sessão que seja esclarecedora. Vou passar então aqui para a parte da apresentação. Vou-vos falar um bocadinho sobre o Employee Central Payroll, o que é. Depois passamos para uma demonstração de sistema em que eu vos vou mostrar qual é que é, no fundo, o look and feel do Employee Central Payroll e quais são as suas potencialidades, alguns dos benefícios e um bocadinho aqui a nossa experiência de implementação e no fim, como a Lúcia tinha referido, vamos ter aqui uma sessão de perguntas e respostas em que poderei responder às vossas questões. Então, o SAP Employee Central Payroll. No fundo, o que é o SAP Employee Central Payroll? Traduz, como já tinha dito, numa solução cloud da SAP para a resposta ao payroll e acaba por combinar a tecnologia que já está comprovada da SAP, do motor de processamento de payroll de SAP, com a inovação e na prestação de serviços, tudo numa única solução, no fundo. É uma tecnologia que já deu resultados comprovados com a inovação que é aqui a parte da cloud. Tem sempre por base o Employee Central para a gestão de cadastro, e combina então o Employee Central com o motor de processamento salarial que já temos da SAP. Assim é possível automatizar, acelerar os processos, reduzir os riscos e também simplificar aqui um bocadinho a gestão de todo o processo de payroll, garantindo que não nos esquecemos nem passamos nenhum passo que seja importante. Em seguida, aqui, porquê é que devemos mudar ou porque é que a SAP está a apostar nesta solução ou o que é que tem estado aqui na base desta questão da transição para a cloud. Temos vindo a assistir, como se calhar já viram nos últimos tempos, a frequentes comunicações pela parte da SAP, ou então se calhar até têm sido contactados por alguns parceiros, porque vai existir uma descontinuação da solução on-premise e vamos passar, que é a solução atual, que alguns de vocês, pelo que vimos na pool, já utilizam, e vamos passar para uma solução de Employee Central Payroll. O que temos é que a SAP está a tentar, tinha-nos dado como data limite para suporte da solução atual 2025, acabou por haver aqui uma extensão até 2027 para todos os clientes no geral, com uma possibilidade de extensão adicional até 2030, sendo que a partir de 2030 a solução atual será descontinuada. Portanto, o objetivo deste adiamento das datas acaba por ser dar mais tempo aos clientes atuais para pensarem numa solução de migração e para pensarem em qual é que é, o que é que querem adotar. Pronto, neste caso, nós temos uma das soluções a adotar possíveis é o Employee Central Payroll, que é aquela que estamos aqui a falar, e permite assim, ao adiar esta transição, dar mais tempo aos clientes para fazerem uma escolha consciente e qual é que é a solução para a qual querem migrar. Neste sentido, e falando aqui de mudanças e de migrações, nós temos aqui outra questão, ou outra pool, que no fundo acaba por ser um bocadinho para tentar perceber se em quem já pensou mudar, qual é que é a visão, ou qual é que é o maior risco, ou maior preocupação em mudar para Employee Central Payroll. Vou aqui partilhar, e acho que já estão a ver. No fundo, o que vos pedimos é que, se já pensaram em mudar, qual é que é a vossa maior preocupação na mudança para o Employee Central Payroll?
Só dar aqui um bocadinho para irem respondendo. Pronto, aqui o que vemos é que grande parte da preocupação acaba por ser o risco, o custo, acaba por ser um bocadinho a combinação das várias opções que vos demos de resposta, mas sem dúvida o risco e o custo. Aqui na parte do risco, não sei, aqui acaba por ser um bocadinho dúbio, mas se o risco estão a pensar na parte de já ter uma solução que é fidedigna e que processa os salários que vocês confiam, aqui esse não será a mudança para o Employee Central Payroll, podemos ter a certeza que o que está na base do processamento salarial acaba por ser o mesmo. Mas partilhar aqui um bocadinho com vocês da experiência que nós já temos tido e feedback que recolhemos com os clientes que já falámos, ou então de algumas da implementação que já fizemos, as principais preocupações que existem com a migração para uma solução, mudar, no fundo, de solução de payroll, acabam por ser também aqui prender-se com a complexidade dos processos que já existem atualmente. Muitas vezes temos processos ou temos um payroll que já está implementado há bastante tempo, que se calhar as pessoas que estavam na altura de implementação já não estão na empresa, processos que são complexos e que se calhar a migração desses processos para uma outra solução podem traduzir-se aqui em risco e pode ser essa, se calhar, aqui aquilo que estão a classificar como risco. No entanto, acho que não deve ser um entrave à mudança. Podemos aproveitar esta mudança para rever os processos. Alguns, se calhar, já estão desatualizados, já estão obsoletos e não devem manter. E, para além disso, estas soluções que a SAP disponibiliza permitem-nos ter uma melhor gestão da informação e continuam a permitir ter os processos de payroll customizados. Se uma das dúvidas, ou de algumas dúvidas que temos lido, é que existem, pelo facto de já existirem processos muito customizados, o facto de migrarmos para a cloud não impede que continuemos a ter essa customização de processos e estes desenvolvimentos. Era isso que eu queria aqui, no fundo, deixar claro. Desculpem. Tendo feito aqui um bocadinho um enquadramento, o que é o Employee Central Payroll, partilhado um bocadinho da nossa experiência e a passar para uma demonstração de sistema, que acredito que também é aquilo que que estão mais curiosos para ver aqui neste webinar. Como vos tinha dito, o Employee Central Payroll, no fundo, assenta no Employee Central e em toda a solução de Success Factors. Por isso temos aqui esta página inicial que acaba por ser comum aos vários módulos, tendo aqui a parte específica de payroll, onde temos a folha de salários e aqui uma opção de auditoria. Folha de salários é o Payroll Control Center, que eu também já vos vou mostrar mais à frente, mas que no fundo acaba por ser um cockpit para gerirmos o processamento salarial. No entanto, vamos começar, se calhar, aqui pela parte do cadastro e vou-vos mostrar no cadastro do colaborador quais é que são e como é que se mantém aqui a informação que é específica do processamento salarial. Vou entrar aqui então no colaborador. E como veem, pronto, aqui temos o perfil do colaborador, onde tem diversa informação, mas no fundo vamos focar aqui na parte, neste portlet de payroll, onde conseguimos manter a informação específica e que é obrigatória para o processamento salarial. Aqui, neste portlet, temos informação, como eu já tinha dito, específica, muito da informação que é customizada e que é específica de Portugal, como por exemplo, quem já tem SAP está habituado a ouvir falar em infotipos. Pronto, aqui acaba por ser conjuntos de informação, onde temos aqui, por exemplo, os dados fiscais, a categoria profissional ou os dados de segurança social, que é a informação específica do payroll de Portugal e que no fundo vai estar concentrada aqui neste portlet de payroll. Podemos também ter aqui mais conjuntos de informação que achemos relevantes. Vou mostrar, por exemplo, aqui este das categorias profissionais, que no fundo entramos e mantemos a informação do colaborador relativa às categorias profissionais, que é uma informação, por exemplo, obrigatória para o relatório único e para o processamento. Podemos navegar aqui para a parte dos dados fiscais, em que no fundo vamos classificar os dados do colaborador para efeitos de IRS, para podermos depois no processamento fazer o cálculo correto do IRS. Esta informação é aqui toda mantida e garantimos assim que está preenchida para o processamento. Para além dos ecrãs standard, ou destes conjuntos de informação standard, podemos ter também desenvolvidos, ou seja,
por exemplo, que temos aqui em baixo estes descontos judiciais para a pensão de alimentos, no fundo é um infotipo ou um conjunto de informação desenvolvido especificamente para a gestão da solução de penhoras. Vou só mostrar aqui também que no payroll, neste portlet de informação, temos acesso também ao recibo e à declaração individual de rendimentos do colaborador. Por exemplo, no caso do recibo, se entrarmos, vão aparecer aqui do lado esquerdo, o histórico dos vários recibos do colaborador, que ele pode consultar, ou então, enquanto recursos humanos ou manager, dependendo das autorizações que se tenha, podemos consultar, fazer o download ou imprimir o recibo de vencimentos. Esta visão que eu estava aqui a mostrar, deste portlet de payroll, acaba por ser a visão de quem tem mais autorizações, ou a visão dos recursos humanos, que no fundo têm acesso a toda a informação. No caso do colaborador, que é o que eu vos vou mostrar agora, vou só entrar aqui como sendo, neste caso, por exemplo, o Mário Castro, que é o colaborador que nós estamos a utilizar, para vos mostrar que o tipo de autorizações será diferente e que ele não vai poder editar ali aquela informação das categorias profissionais, porque pode ter impacto no processamento ou dos dados fiscais, mas sim é só uma visão de consulta, onde ele pode consultar o recibo de vencimentos ou a declaração individual de rendimentos. Vou entrar aqui então no payroll e mostrar-vos a visão do colaborador. Neste caso, apenas tem ali duas opções. Estas opções que aparecem, no fundo, são configuráveis em função das autorizações que o colaborador tem. E aparece aqui do lado esquerdo um resumo, no fundo, do último processamento que foi feito, que foi o bruto, IRS, Segurança Social e o líquido do colaborador para aquele mês. Aqui, em termos de dados de cadastro, acaba por ser aquilo que vos tinha para mostrar. E ia passar agora para a parte grande, que é a grande diferenciadora do Employee Central Payroll, que é o Payroll Control Center, que no fundo podemos aceder aqui em cima, acedendo à folha de salários, ou então aqui no menu, neste mosaico, folha de salários, como já vos tinha mostrado. Vamos aceder por aqui. Entrando no Payroll Control Center, no fundo temos aqui um cockpit que nos permite gerir os processos salariais e, neste caso, conseguimos ver se temos processos ativos, processos pendentes ou quantos processos já temos encerrados. Neste caso, o que vos criamos aqui para esta demonstração são dois tipos de processos. Um pré-processamento, que no fundo deve correr todos os dias e antes do processamento, que é o que vamos ver agora, e um processamento mensal. Vamos começar pelo pré-processamento. A partir do momento em que se inicia, ele sai dos processos pendentes e passa para os processos ativos. Este pré-processamento tem 3 etapas. Ele pode ter as etapas que nós definirmos, neste caso nós definimos 3. Ele fica aqui no status pendente enquanto não o iniciarmos. Podemos então entrar aqui no processo para ver em detalhe quais é que são as etapas deste processo. O que este processo vai fazer, no fundo, é criar dados de teste, no fundo como se fosse uma simulação do processamento salarial, só que não grava, sendo uma simulação, não grava os resultados do processamento salarial, mas permite-nos fazer validações sobre o líquido ou validações sobre os dados que são processados, mesmo sem ser necessário fazer a gravação. Ele automaticamente fica aqui em processamento. Temos aqui uma opção de repetir, que neste caso, enquanto ele está em processamento, não permite, mas é útil para, imaginando que percorremos, processamos e há algum erro e alguma coisa que nós corrigimos. Podemos sempre voltar a repetir esse processo. Neste caso, temos aqui a indicação que já foram criados e corrido com êxito. E podemos então confirmar e seguir para o passo seguinte. Aqui, em cada etapa, podemos definir ou não se é obrigatório inserir uma nota, neste caso, tratando-se do processamento, podemos só meter aqui processamento sem erros, está ok, podemos seguir para a próxima etapa. Aqui a próxima etapa, que diz iniciar regras de validação, no fundo estas regras não são mais do que padrões que nós definimos para o nosso processamento salarial. Ou seja, nós podemos definir que queremos, um padrão é todos os colaboradores terem centro de custo, é os colaboradores não terem um líquido, por exemplo, inferior a 100 euros, é os colaboradores não terem um líquido superior a um valor que definimos, por exemplo, 5.000 euros, é os colaboradores terem infotipos que são obrigatórios para o processamento preenchidos e, no fundo, essas regras vão ser executadas aqui neste passo das regras de validação. Essas regras estando corridas e criadas, passamos para
passo seguinte, que é o da monitorização, onde no fundo vamos comparar as regras que foram executadas com os nossos dados. Só iniciar. No fundo, o que o sistema vai fazer aqui é, para as regras que nós tínhamos definidas, e estas regras são customizáveis e são definidas numa altura de implementação de projetos, quais é que fazem sentido, vai comparar com os nossos dados que temos do processamento. Os desvios, esses padrões que nós definimos, geram alertas. Por exemplo, os alertas que nós temos aqui de dados mestre. Se entrarmos, podemos ver. Esta é a etapa que estamos aqui a ver. No fundo, acaba por ser a atribuição dos alertas a alguém da equipa. O alerta pode ser gerado e automaticamente atribuído a alguém da equipa responsável pelo payroll, ou, não estando previamente atribuído a ninguém, o payroll manager, no fundo a pessoa responsável aqui pelo payroll, pode entrar em cada um dos alertas e atribuí-los a alguém da equipa. Neste caso estamos aqui a ver a atribuição, acaba por ser a mim, não é? Porque eu vou fazer aqui o resto da demonstração, mas pode ser atribuída a diferentes pessoas da equipa e também podemos atribuir em função do tipo de alerta que seja. Neste caso não estão aqui a atribuir. Joana Ramos, e automaticamente assim que atribuímos, o alerta desaparece daqui dos que estão não atribuídos e passa a estar nos meus alertas do user a quem o atribuímos. Neste caso, como atribuímos ao user que eu estou aqui a utilizar, se eu aceder ali em cima aos meus alertas, já vamos conseguir ver os alertas que existiram deste processo. Entrando então aqui nos meus alertas, eu vou conseguir ver quais é que foram os alertas gerados por este pré-processamento. Consigo ver que foram 14 alertas que foram gerados, dentro dos quais alguns são os colaboradores sem centro de custo. Posso então aqui entrar no alerta. Os alertas eu posso filtrar por tipo de alerta, se clicar aqui ao lado destes colaboradores sem centro de custo. No fundo vou ver todos os tipos de alerta que existem. Neste caso, neste pré-processamento, o único alerta que tive foi colaboradores sem centro de custo, que neste caso são 14, mas poderia ter, se existissem colaboradores com um líquido entre 0 e 100 euros, iriam estar aqui identificados. Se tivesse colaboradores com um líquido aqui superior a 5.000 euros, também estariam identificados. Não quer dizer que seja um erro, é só no fundo, como a palavra diz, um alerta para olharmos para esses colaboradores com mais atenção, para o recibo deles e vermos se está tudo correto. Podemos criar também um alerta, por exemplo, com os colaboradores que estão a sair nesse período de processamento, para olhar para o recibo e ver se todas as contas de saída estão feitas e está tudo ok. Como podemos também ter alertas para colaboradores que não têm determinada informação que nós definimos que é obrigatória para o processamento salarial preenchida. Neste caso, como estava a dizer, só tivemos alertas de colaboradores sem centros de custo. Por isso vamos filtrar esses. Aqui, para além de filtrarmos por tipo de alerta, estando dentro do alerta em si, que neste caso são os colaboradores sem centros de custo, podemos filtrar por empresa ou grupo de empregados, imaginando que temos várias empresas e que a mesma pessoa está a tratar de várias empresas e pode querer tratar os dados em slots, acaba por poder tratar por estas tipologias de informação. No fundo é só uma forma de filtrarmos antes de tratar a informação. Vamos entrar aqui, por exemplo, neste exemplo do Tiago Sousa, que não tem centro de custo e por isso deu aqui então o alerta. Qual é que é a causa? É o centro de custo não ser existente. Estes textos que aparecem nos motivos dos alertas são customizáveis. Conseguimos ver aqui alguma informação do colaborador, a que empresa é que pertence ou qual é que é o período de processamento. Conseguimos ver aqui qual é que é a solução proposta, no fundo é aceder aos dados do colaborador e atualizar o centro de custo. E temos aqui um link rápido para o perfil do colaborador, para podermos então assim aceder e fazer a modificação e atualização dos dados que estejam em falta. Fazendo esta atualização dos dados que estão em falta, podemos dizer então que o alerta já está corrigido e dizemos qual é que é o motivo. Podemos pré-definir aqui alguns motivos ou então deixar uma caixa de texto em branco em que inserimos qual é que era o motivo que gerou aquele alerta e o que é que no fundo fizemos para o corrigir. Neste caso era um centro de custo novo que ainda não estava atribuído ao colaborador. A partir do momento em que o corrigimos, ele passa para o status corrigido e aqui na nossa síntese de alertas também já vai aparecer ali nos corrigidos. Vamos entrar aqui, por exemplo, noutro.
em que, em vez de sermos nós a solucionar, podíamos querer encaminhar para alguém da equipa que tinha mais visão sobre isso. Nesse caso não está aqui a aparecer mais pessoas, porque não estão configuradas, mas poderíamos encaminhar para outras pessoas da equipa. Ou então, aplicar solução, imaginando que já temos uma solução pré-definida que pode ser aplicada àqueles alertas que dão, em vez de estarmos a escrever, podemos só fazer o aplicar solução e é esse o motivo que fica associado à resolução do alerta. Em qualquer momento podemos encaminhar ou remover a solução, imaginando que acabou por não ficar resolvido, ou deixar notas associadas aos alertas. Pronto. Agora, trataria todos os alertas e depois de ter os alertas todos tratados, poderia voltar ao processo que tenho do pré-processamento, correr novamente o processamento salarial para os colaboradores, se tivesse alterado alguma coisa no que tivesse ali impacto, neste caso até tem, que é o centro de custo, e repetir os processos. Ou então, se fosse só algum dado de cadastro que não tivesse aqui impacto direto no processamento, poderia só repetir aqui as regras de validação e verificar se continua a ter os mesmos alertas ou se os mesmos já ficaram resolvidos. Iniciava aqui então a etapa, e só que atualizar para ver se já está encerrado, e passaria para o passo seguinte. As etapas nós podemos configurá-las se automaticamente encerram quando são processadas com sucesso ou se é sempre necessário confirmar para passar para a etapa seguinte. Da mesma maneira que o início também pode ser configurado, se é obrigatório nós iniciarmos ou se a partir do momento em que a anterior encerra se passa logo para a etapa seguinte. Com isto, imaginando que tínhamos corrigido todos os alertas, poderíamos encerrar este pré-processamento e passarmos então para o processamento real. Este pré-processamento, no fundo, deve estar a correr durante o mês, até chegarmos à data de fecho do processamento mensal e permite-nos assim ir validando dados de cadastro ao longo do tempo. A partir do momento em que encerramos o processo, ele passa aqui para a lista dos processos encerrados, onde podemos sempre vir aqui consultar o que é que ocorreu no processo e quais é que foram as notas que foram deixadas. Passando aqui para o processamento mensal, no fundo vai ter mais etapas, mas são as etapas que definirmos. Este, se virmos, tem 6 etapas, dá para ver ali no progresso 0 de 6, em que acaba por ser iniciar a folha de pagamentos, que no fundo o que vai fazer é bloquear para edição os dados mestres dos colaboradores, garantimos que ninguém vai atualizar os dados mestres enquanto estamos a fazer o processamento salarial. Uma segunda etapa acaba por ser processar os dados, o salário dos colaboradores, em que neste caso já vai guardar os resultados do processamento no cluster, mas também nos permite repetir sempre que seja necessário, da mesma maneira que nos permite repetir só para colaboradores que tenham sido alterados. O sistema detecta, imaginando que já fiz um processamento real, vou alterar alguma coisa no colaborador e depois preciso reprocessar, posso reprocessar e selecionar só esses. Neste processamento mensal inserimos aqui como passo a simulação do lançamento na contabilidade, por ser importante para detectarmos se há algum erro no processamento da contabilização que seja necessário corrigir no processamento salarial, para não encerrarmos o processamento salarial e termos erros ainda que seja necessário repetir. Neste caso que temos aqui de exemplo, tínhamos alguns erros, podemos entrar aqui e analisar o detalhe. Neste caso vou seguir em frente e consegui ver aqui que dos 13 colaboradores que tenho selecionados, quantos é que deram erro e quantos é que ficaram corretos. Neste caso, como esta etapa do processo encerrou, mas com erro, para confirmar, eu posso confirmar e deixar aqui uma nota a dizer que vou validar os erros da contabilização mais à frente. E agora quero seguir com as regras de validação. Vou escrever aqui então. Pronto. O passo seguinte é novamente regras de validação. No entanto, estas regras podem não ser as mesmas que definimos num pré-processamento. São completamente independentes. Nós podemos escolher quais é que são as que queremos validar aqui. Se calhar num pré-processamento faz mais sentido termos regras que são de cadastro e aqui termos regras que são mais relacionadas com os resultados do processamento, porque se já fizemos um pré-processamento, quando chegamos aqui garantimos que os erros de dados mestre à partida já estão corrigidos. Passamos para a fase da monitorização, que
como já vos tinha dito, vai comparar, no fundo, os nossos dados com as regras. E vemos aqui que neste caso, para este processamento, temos 19 alertas. Para além dos alertas, temos aqui uns gráficos, no fundo, que nos dão alguns indicadores. Quantos empregados é que tivemos com retroativo, quantos colaboradores é que temos com menos processamento. Dentro dos empregados, quantos é que estão a ser gerado pagamento. Isto é importante porque se eu sei, por exemplo, que tenho uma empresa que tem 500 colaboradores e se aqui nos empregados pagos só tenho 490, algo que está a acontecer com 10, que eu se calhar quero identificar e quero tentar perceber o que é que se passa com esses. Da mesma maneira, conseguimos ver aqui, em termos de remunerações brutas, uma comparação com o período anterior e também em termos de percentagem, os colaboradores pagos face aos que tinham sido pagos no processamento anterior. Passando aqui para os alertas. Mais uma vez, acaba por ser a mesma coisa, podemos atribuir, neste caso vou atribuir a mim, tendo tipos de alertas diferentes, neste caso líquido e dados mestres, poderia atribuir a pessoas diferentes. E voltamos então aqui para os meus alertas. Mais uma vez, só explicar aqui que podemos filtrar. Esta opção existe disponível tanto no pré-processamento como em todos os tipos de processo, digamos assim, que fazemos. Neste caso, voltamos a ter colaboradores sem centro de custo, porque no fundo não os corrigimos. E também temos aqui uma outra validação que são colaboradores com uma variação líquida superior a 10%. Vamos nos focar nestes porque é diferente do que vimos ainda há bocado. Estes motivos que aparecem aqui, que aparecem são textos que nós podemos configurar. À semelhança do outro alerta, nós conseguimos ver aqui detalhes dos dados de cadastro do colaborador. Como se trata de um alerta relacionado com dados de processamento, temos aqui também um resumo de algumas rúbricas e no fim conseguimos ver também o recibo desse colaborador. No fundo, este colaborador saiu num alerta que tem uma variação líquida superior a 10% face ao processamento anterior, do mês anterior, e aqui ao ver o recibo podemos se calhar ver se há aqui alguma rúbrica que nos chama a atenção ou aqui alguma coisa que de facto que não esteja correta, ou então no fundo até pode estar correta e é só uma questão de dizermos que concordamos com o que está no recibo e que para nós está correto, que é o caso que vamos aplicar aqui. Por exemplo, no motivo vamos dizer que foi lançado um prémio para pagamento agora no mês de maio, que é o mês que estava aqui a ser processado. Por isso, esta variação no líquido do colaborador acaba por estar correta. Pronto. Poderíamos tratar os restantes alertas, desculpem, a partir do momento em que ele passa a corrigido, passa ali para aquele tab e conseguimos ver os motivos. Voltando então aqui ao processo, poderíamos entrar e repetir o processamento, mas neste caso não vale a pena. Pronto, era mais só para perceberem que cada uma daquelas etapas é configurável, nós podemos definir quais são as que queremos em cada um dos processos. Acaba por ser uma forma de não nos esquecermos dos processos que queremos e que fazem parte do nosso processamento salarial e acaba por andar assim em sequência. Gerando alertas, é possível encaminhar para outras pessoas da equipa que os resolvam. Aqui, por fim, nesta demonstração do sistema, queria só mostrar e falar aqui um bocadinho desta parte deste Payroll Control Center Audit Trail, que nos permite, no fundo, ver cada uma das etapas que foram processadas e cada um dos processos que já existiu, quem é que interagiu, quem é que encerrou, quem é que foi o user que encerrou cada uma das etapas e o que é que foi feito ou que notas é que foram deixadas em cada uma das etapas. Este é, por exemplo, o pré-processamento que tinha feito. Conseguimos ver também os alertas que foram gerados associados a cada processo. Da mesma maneira que nos processos que estão ativos, conseguimos também ver o que é que foi registado. Por exemplo, coloquei aquela nota a dizer que está correto, foi lançado um processamento de prémio de maio. E conseguiríamos ver o que é que foi feito em cada uma das etapas do processamento. Deixa eu voltar aqui então ao PowerPoint. Desculpa. Se eu conseguisse. Já está. Pronto, aqui com isto concluímos a demonstração de sistema que tínhamos aqui prevista. Vou só então aqui avançar e falar-vos um bocadinho dos benefícios
que nós identificamos na utilização do Employee Central Payroll. No fundo, acabamos por conseguir validar dados em tempo real, desta forma que eu vos mostrei, sempre que fazemos alguma alteração, podemos executar aquelas etapas e aquelas validações e dar-nos uma validação dos dados. Conseguimos ver em tempo real se já está correto ou não. Temos uma menor dependência ou necessidade de hardware, porque uma vez que os servidores acabam por ser na cloud SAP, não precisamos de ter este custo associado à nossa infraestrutura. Temos atualizações periódicas do sistema, acaba por ser mais fácil atualizarmos termos o sistema atualizado. Acabamos por ter aqui a possibilidade de ter um processamento salarial global, uma vez que esta funcionalidade está disponível para vários países e já localizada em vários países. Podemos ter processos mais simplificados e automatizados. Neste caso, podemos definir, ao definirmos estes processamentos, estes processos no Payroll Control Center acabam por estar aqui simplificados e sequenciados. A questão dos retrocálculos também estará sempre garantida, sempre que lançarmos ou fizermos alguma alteração com recálculo é assegurado pelo motor do processamento salarial. Acaba por ser uma solução que está integrada com o Employee Central, com o Time Management e com a gestão de benefícios também, porque toda essa informação acaba por depois ser carregada no cadastro dos colaboradores e ter assim impacto no processamento salarial. Há uma maior facilidade na delegação de tarefas, por exemplo, ali naqueles casos em que temos os alertas, em vez de termos que estar a enviar um e-mail para alguém a dizer trata desta informação ou atualiza, por exemplo, os dados deste colaborador, automaticamente podemos atribuir alertas aos colaboradores da equipa que estão responsáveis pelo payroll. E aqui, mais uma vez, a questão da localização e o facto de já termos a solução disponível e localizada para o payroll de Portugal. Aqui, em relação aos fatores críticos de sucesso, nós deixamos aqui três tópicos, que no fundo vem um bocadinho da nossa experiência da implementação que já tivemos do Employee Central Payroll. Acabar por aqui selecionar a equipa correta, ou a equipa certa, no sentido de garantirmos que temos, se calhar, que temos uma equipa que está alinhada com aquilo que queremos fazer, mas também que temos o número certo de pessoas disponíveis desde o início até ao fim do processo, porque se calhar vai haver etapas do processo e da implementação em que a equipa não vai estar tão envolvida, porque vai ser mais a equipa de consultores a fazer a implementação, mas principalmente na fase da definição do processo e depois todos os testes e toda a migração, acaba por ser importante termos sempre a equipa do lado do cliente alinhada. Ter um lote de testes que sejam adequados e que no fundo acabem por representar a realidade da empresa, e estar também já um bocadinho à espera de alteração de processos, estamos um bocadinho abertos a esta alteração e no fundo que envolve uma migração e uma mudança de solução de payroll. Temos aqui algumas questões. Eu se calhar começava já com esta, que foi a primeira que lançaram, foi quem já tem SAP HR, o famoso SAP HR on-prem, nos servidores internos, e que já tem aqui algumas adaptações e infotipos desenvolvidos, se é possível continuar a mantê-los numa solução destas de cloud? Sim, tal como vimos ali na parte quando mostrei, por exemplo, infotipos desenvolvidos, quando vos mostrei aquela parte dos portlets, do portlet de payroll, tínhamos ali um infotipo que foi criado à medida para responder, por exemplo, à solução dos descontos judiciais e das penhoras, que é um tema que não existe um infotipo standard SAP que nos permita, num ecrã, nos permita gerir esta informação, da mesma maneira que outros desenvolvimentos, desde que não colidam com o que é o standard, temos essa possibilidade de desenvolver e de... Portanto, desenvolvimento no espaço de cliente, quer seja um infotipo, quer seja numa regra salarial, pode ser. Sim, sim. É isso? Ok, portanto, não podem alterar o standard, certo? Sim, alterando o standard só dentro das bodies ou daquilo que no fundo a SAP disponibiliza para conseguirmos alterar, sim. Ok. Temos aqui uma questão um bocadinho mais processual, que é, tu fizeste uma alteração de uma pessoa quando estavas a corrigir, e a questão é, presumo que as tarefas, quando são corrigidas, as correções, as análises aos erros ou as divergências das validações, tu fizeste uma.
Uhum. Aqui a questão é se pode ser feita em massa. Imagina que lançaste prémios para toda a empresa pode ter desvios do vencimento líquido. Sim, eu acho que aí nesse Podes fazer em caso, massa? aquela opção que eu mostrei que era aplicar solução, no fundo, Uhum. nós já temos aquela solução definida que é, já sabemos que toda a gente teve prémios. Ou seja, podemos deixar uma solução pré-definida que é prémios lançados neste mês, marcando todas as pessoas, aplicávamos a mesma solução para Carregas. todas as pessoas. Ok, portanto é possível fazer em massa. Uhum. Há aqui uma questão que é quais os pré-requisitos para a implementação, se é necessário implementar todo o Success Factors, todos os módulos, ou se não há pré-requisitos, ou se há parciais. Acho que é esta mais ou menos a questão. Pronto, não sei se estou a responder diretamente àquilo que é perguntado, mas aqui o Employee Central é um pré-requisito da implementação do Employee Central Payroll, Ok. porque pelo menos em termos de licenciamento, porque a parte do cadastro acaba por estar ali associada, então tem sempre de ter o Ok, da Employee portanto, Central. não é preciso terem o Performance and Goals, não é preciso terem o recrutamento, não é preciso terem a formação, mas é preciso ter o Employee Central. Uhum, É isso? sim. Ok, então estás a responder a questão diretamente. Há aqui uma questão que tem a ver com os famosos support packages. Quem vive com SAP há bastante tempo sabe que é sempre o drama das alterações legais e atualizações de sistema. Como é que isto funciona? A pergunta é um bocadinho nesta linha. Como é que com uma solução de cloud há esse controle, visto que em SuccessFactors, quando há uma release, é release à data X. O Employee Central, como é que funciona? Aqui acaba por ter aqui dois caminhos. A parte que nós vemos ali de Employee Central, a parte que vos estive a mostrar e do Payroll Control Center acaba por vir com as releases de Success Factors, mas tudo o que tem mais impacto, digamos assim, no processamento, essas alterações legais e tudo o que vai sendo lançado, é feito o pedido à SAP para fazer esse upgrade ou essa implementação de notas. Assim, Ok. ao launchpad da SAP, fazemos o pedido, quer implementar uma determinada nota ou quer fazer o upgrade para determinado support package. Deixa-me só dizer aqui uma coisa. Aqui acaba por ter uma vantagem que eu acho que muitas vezes os clientes acabam por protelar aqui a implementação ou a atualização dos support packages, porque tem todas as máquinas, não só HR como FI ou logística na mesma máquina SAP, e às vezes evoluir nuns depende ou impacta também nos outros. Aqui acaba por ser uma máquina só da HR, por isso podemos sempre. Acaba por ser mais fácil. É independente. Exato, sim. Ok. E agora que é mês de relatório único, toda a gente a querer fazer a subida de support package e depois os da financeira não deixam. É chato, é chato. Neste caso não haveria esse problema. Ora bem, há aqui uma questão que é se a aplicação permite multi-empresa. Sim, na multi-empresa podemos ter várias empresas em vários países, multi-geografia ao mesmo tempo. Sim, certo? pode ter vários países e dentro do mesmo país podes ter várias empresas também, sim. Ok, eu penso que isto até responde a duas questões que eu tinha aqui. Eu estou a tentar juntar questões para não ter tantas. Tenho aqui esta. Em que tecnologia é que são definidas os recibos de vencimento e se dá para alterar o look and feel para mais à medida do cliente, ou mais moderno, ou mais adaptado à imagem do cliente? Sim, aquilo é um template que é em HRForm, não sei se é tecnologia, se chama mesmo assim, mas É HRForm. O template é só o que eu mostrei aqui, um exemplo que nós temos, mas sim, é completamente configurável. Contudo, o formulário de vencimento tem de ir à máquina, é feito na máquina de salários, não é na cloud, Sim, certo? é na máquina de salários. Okay. Ali quando eu entrei e consultei, estava a chamar a máquina de salários. É feita uma consulta. Espero bem ter respondido aqui à pessoa que tenha ficado esclarecida. Estou a tentar ler. O tempo estimado, está aqui uma questão que é o tempo estimado para a migração de uma solução atual para SC Payroll, considerando uma instalação complexa a nível de payroll. Eu acho que isto tudo é um bocadinho específico, não é? Porque temos de analisar o número de países e dependendo do número de países ou da complexidade do payroll é que se pode estabelecer tal e qual como é feito qualquer estimativa, ou há aqui algum padrão de implementação?
Penso que não, ou pelo menos dar assim uma resposta sem conhecer qual é que é a realidade, é difícil, sim. Não... Ok. Temos duas questões nesta natureza, uma que tinha a ver com o número de colaboradores distribuídos por vários países. Eu acho que aqui temos sempre de pensar, olhar para os requisitos do payroll de cada geografia ou de cada empresa e daí estimar. Portanto, é impossível nós darmos uma resposta clara, sendo que podemos dar uma resposta que para a TMG, que era uma realidade não SAP para SAP, portanto, então, 10 empresas, realidade não SAP, portanto foi configurar de raiz, não houve esta passagem de um SAP para não SAP, do SAP on-prem para SAP Cloud, portanto foi de não SAP para SAP, foi um projeto de quantos meses? 6, menos. 6 meses? Mas começou em junho e o Go Live foi em janeiro. Sim, final de junho e o Go Live foi em janeiro. Sim, mas pronto, 10 empresas, também com umas características muito particulares porque era indústria e foi cerca de 6 meses. Mas como acho que convém esclarecer que este tipo de análise de tempo de implementação e de esforço de implementação tem de ser visto caso a caso. Sim. Uma questão, como funcionam reportes legais na cloud? Portanto, relatório único, todas as DRIs da vida, como é que funciona? Sim, no fundo, neste momento está a funcionar da mesma forma que temos acesso ao SAP On-Prem. No fundo, temos a máquina de payroll e é possível executar de lá e extrair de lá. Nós estamos aqui a tentar analisar se é possível, naqueles mosaicos que vimos, aquela página inicial que apresentei, chamar a partir daí os relatórios, mas neste momento... Ok. Tenho aqui uma questão a propósito disso, que perguntam, nós falámos da máquina de salários. Estão a perguntar se é uma máquina de salários on-prem. Não, é na cloud da SAP também, sim. Ok, portanto, temos um servidor na cloud SAP onde está instalado o motor de salários. Motor de salários. E quem diz o motor de salários diz os relatórios legais, é isso, não é? Sim. E que nós, a AMT, estamos a avaliar se conseguimos puxar a execução do relatório legal a partir do mosaico, é isso? Exatamente, sim. Ok. Temos aqui um país, duas empresas, e como disse, não vamos poder dar aqui estimativas sem olhar a complexidade. A declaração de rendimentos é idêntico ao recibo, também pode ser customizada à medida do cliente, com o look and feel do cliente, é isso? Sim, a declaração individual de rendimentos já existe um template standard da SAP, mas é possível criarmos um formulário com o logotipo do cliente e mais adaptado, ou se já tem um formulário, replicar o que já tem atualmente. Ok, certíssimo. Portanto, é pegar no que existe atualmente e transformá-lo para a tecnologia SAP. Se é possível definir um esquema de raiz, faz sentido falar em esquema e regras? Sim, existe esquema e regras. Está aí na cloud, mais uma vez. Sim, está naquele servidor que estamos a falar da SAP, que é cloud, mas toda essa forma de fazer o processamento que a SAP já tinha mantém-se. O processamento continua a ser com base num esquema que chamam regras e que tem lá dentro toda a lógica. Ok, toda a lógica. Funções e operações, toda a lógica que já tínhamos no SAP On-Prem. Estão aqui a falar da realidade, está aqui uma pessoa, um participante a questionar a realidade de algumas geografias africanas, que quando era on-prem acabávamos por pegar no esquema de salários portugueses e adaptá-lo para... Não, aquele internacional. Ou internacional. Aqui aplica-se a mesma coisa, porque ainda não está localizado para alguns países da África. Podemos continuar a utilizar aquele... O internacional. Não, sim. Ok, deixa-me ver se... Eu acho que já respondemos a todas, há umas que eram semelhantes. Ok, eu acho que já fiz alguma migração. Há aqui uma última questão, se está prevista alguma migração para SAP Payroll a curto prazo. Eu não estou a perceber bem a questão, se há algum cliente que nós estamos a trabalhar neste momento que vai migrar de on-prem para cloud, não sei se é essa a questão, mas neste momento estamos a trabalhar em algum cliente que está a fazer essa migração. No momento eu acho que não. Não. Fizemos foi o projeto que foi pegar no país. Não era, exato, é isso que estás a dizer, desculpa. Que é um bocado mais complexo, que na verdade tivemos de criar o esquema de raiz e fazer tudo do zero. Sim, acabas por ter que fazer, é como se fosse um projeto de implementação, digamos assim, normal, em que não há nada. Temos de fazer todo o levantamento e implementar. Neste momento não estamos a migrar nenhum.
Ok, eu penso que respondeste a todas as questões. Eu agradeço, de qualquer das formas, eu e a Joana iremos analisar aqui mais uma vez as questões que foram feitas ao longo do webinar. Se nós virmos que há alguma que não tenha sido completamente respondida, enviaremos para o participante a resposta. E da mesma forma, agradeço-te a ti, Joana, por toda a tua colaboração e paciência em teres aqui partilhado connosco esta experiência. Muito obrigada, Joana. Bem, obrigada também a ti, Lúcia, por me teres aqui ajudado, e obrigada a quem participou e esteve aqui a assistir e a participar nas pools e com as questões. Okay. Como a Lúcia já tinha dito, desculpa, se tiverem mais questões podem também enviar-nos para o e-mail ou para a MT, ou então enviar para mim, e depois nós respondemos questões que vos surjam posteriores a esta sessão. Ok, muito obrigada. Nós iremos mais uma vez enviar um e-mail a pedir aqui o vosso feedback, a vossa ajuda para também nós melhorarmos os nossos webinars, a pedir ideias e sugestões para os nossos webinars. Nesse e-mail eu irei pôr a Joana em cópia e dessa forma ficam com o contacto dela, caso sintam necessidade de questionar ou ter resposta a mais alguma questão que vos surja. Iremos também preparar o vídeo desta sessão, de forma que possam consultar ou possam partilhar com alguém que também esteja interessado na mesma. Esse vídeo estará a ser preparado nos próximos dias e será partilhado no decorrer da próxima semana. Muito obrigada e mais uma vez, até à próxima. Uma boa tarde.